Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Mara Marcela Barbosa Chacon. A apresentar o trabalho da disciplina Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 2, Ensino Fundamental nos anos iniciais. Tem como área de concentração metodologia de ensino e o tema principal processo de alfabetização nos anos iniciais, no ensino fundamental. O presente trabalho ele tem como temática O presente trabalho tem como temática o processo de alfabetização no ensino fundamental nos anos iniciais. A finalidade desse trabalho é trazer uma abordagem sobre o processo de alfabetização e sua continuidade na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental 1, apresentando materiais didáticos e bibliográficos que possam complementar os conhecimentos aqui abordados. Alfabetizar é o processo de aprendizado da leitura e da escrita. Durante todo o processo de ensino, a gente vai ver sempre que possível a questão da escrita e da leitura, né? Incentivar esse processo de ler, de escrever, de estímulo para que eles possam desenvolver-se bem. Os objetivos desse trabalho é identificar o processo de alfabetização como meio de estímulo da educação, do ensino fundamental, dos anos iniciais, refletir sobre as práticas pedagógicas aplicadas pelo professor, acrescentando que o professor ele é um papel importante na educação básica, que ele tem esse papel, ele tem esse poder de criar e recriar, de ajudar as crianças a ter mais estímulo, a ter desenvoltura no sistema de ensino, trazendo aulas dinâmicas, trazendo aulas com produtividade, com estímulos lúdicos, com recursos que criem memórias afetivas e desenvolvam intelectualmente cada um no modo geral. Tem também como objetivo analisar as atividades como a leitura, a comunicação oral, os jogos como os recursos pedagógicos, os recursos lúdicos de aprendizado que ajudam no processo de ensino, da memorização, do raciocínio lógico, cognitivo e motor da criança. Então a gente vê que cada criança ela desenvolve de uma forma diferente, de uma forma algumas têm um raciocínio mais rápido, outros um pouquinho mais lento, que precisam ter um pouco mais de estímulo e um pouquinho mais de paciência para que possam também estar se desenvolvendo. Todos são muito inteligentes, mas precisam estar aquele estímulo, procurando trabalhar cada vez melhor na vida daquela criança. E na educação básica dos anos iniciais, o processo de alfabetização se dá através da comunicação oral, do sistema de escrita, dos signos matemáticos, das representações do tempo e do espaço. As crianças estudam sobre isso, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre as situações climáticas, sobre números e signos matemáticos. E no ensino fundamental, elas adquirem autonomia intelectual e a compreensão de normas e valores. Elas estão aprendendo a ter essa autonomia, a ter desenvoltura. E cabe cada um de nós, professores, estar estimulando o melhor de cada um, para que eles possam avançar, para que eles possam estar desenvolvendo cada vez mais, trabalhar letras, trabalhar leitura. E isso é muito importante. Fundamentação teórica. Quando falamos em ler e escrever, estamos nos referindo a um processo de alfabetização, que é de grande importância para o desenvolvimento social e individual de cada um. É importante a gente estar sempre incentivando as crianças a aprender corretamente, aprender a ler, aprender a escutar, aprender a observar. É uma forma de aprendizagem. Segundo a Unesco, a alfabetização é um direito humano e é a base para a aprendizado ao longo da vida. Capacita indivíduos, famílias e comunidade e melhora a qualidade de vida. O processo de alfabetização, segundo a Marisa Baixo, ela nos diz que o processo de alfabetização de uma criança precisa ser compreendido como algo que vai além de uma ferramenta que instrumentaliza o aprendizado da leitura e da escrita, que vai além de uma coisa mecanizada. Ela precisa ser estimulada, ela precisa trazer novidades, coisas que atraem a atenção da criança, que a criança queira estar, que a criança queira desenvolver cada vez mais. No ensino fundamental 1, as crianças dão continuidade ao processo de ensino aplicado nos anos anteriores, ou seja, elas vão criando, construindo sua personalidade, vão ampliando seus conhecimentos e adquirindo habilidade na escrita e na leitura. No anterior, na educação infantil, elas iniciam com esse processo e durante o fundamental,
é uma continuidade para que elas realmente sejam alfabetizadas, que elas realmente desenvolvam a leitura, que elas realmente desenvolvam a escrita e elas desenvolvam intelectualmente falando seu senso motor, psíquico e compreendam as coisas e os valores da vida humana. Para realizar esse trabalho, utilizei os métodos de pesquisas bibliográficas, livros, baseados no tema. O estágio ele foi realizado com a turma do Ensino Fundamental 1. No primeiro momento, o meu trabalho foi de forma a observar a aula, como os professores e a gente recebia os alunos, como cada um dos alunos se comportava, o que interessava mais e a metodologia aplicada em sala de aula. Já no segundo momento, assumindo o papel de professor regente, colocando em prática o que tinha visto em teoria, construindo juntos plano de aulas, brincadeiras e muita ludicidade no momento de regência, que é de grande importância para a gente, para nosso currículo, para a nossa formação profissional como professores, como estudante ainda. É importante toda essa prática pedagógica que nos desenvolve como profissionais. O estágio ele foi uma experiência incrível. Posso dizer com toda sinceridade que foi incrível participar desse período de estágio com a turma da qual eu estagiei, onde eu pude ver e colocar em prática as metodologias vistas em teoria e perceber que cada professor ele tem seu ritmo, tem sua forma de relacionar com os alunos, tem sua forma de trazer uma aula. Alguns já são um pouco mais sérios, outros já são mais dinâmicos, mas de uma forma geral é importante, trazendo para a nossa realidade. Os professores temos que criar, sair daquele tradicional, sempre a mesma coisa. Não, cria uma rotina diferente, traz uma música no início da aula, traz uma brincadeira, coisa que envolva as crianças no melhor aprendizado possível. A escola conta com uma ótima organização e infraestrutura para atender os pais e alunos. A organização da escola ela trabalha com a educação infantil até o ensino médio. Tem 2 turnos de atendimento, manhã e tarde. Conta com a equipe de apoio pedagógico, com professor, psicopedagogo, psicólogo. E são, em média, 25 alunos por turma no ensino fundamental. Já no ensino médio, ele tem, em média, 30 alunos. E conta com professores formados e pós-graduados. E tem uma equipe também de professores auxiliares que estão ali prontamente atendendo e auxiliando no que for preciso. A infraestrutura do colégio, ele tem refeitório, ginásio, sala de professores, tem piscina aquática, parque infantil, biblioteca, laboratório de ciência, informática, auditório, cantina, espaço para lanche e recreação e internet para todos os alunos. O corpo docente, a maioria dos professores, eles moram próximo da escola, o que facilita muito. A escola ela tem um projeto de formação continuada, que é um diferencial profissional. Os professores, eles são formados em pedagogia e a maioria, eles têm pós-graduação, outros estão em andamento, outros estão se formando em pedagogia. Então, assim, dá para perceber que a escola abraça os profissionais na qual trabalha. O roteiro de observação ele se deu da seguinte maneira. Ao chegar na escola, eu fui recepcionada pela recepcionista Tuísa, que me levou para a sala da coordenação do departamento infantil, que lá ela fez os meus primeiros atendimentos. Perguntei qual era a turma que fazia o estágio, quantos alunos tinha por turma, se a professora regente tinha auxiliar, e ela gentilmente me respondeu as perguntas na qual eu fiz. E logo me levou para conhecer a turma, né? Durante todo o estágio foi necessário a gente criar uns planos de aula. E os planos de aula foi criado embasado na metodologia da professora regente, para não fugir em nenhum momento da dinâmica de sala, do plano anual, do plano semestral deles, para não distrair os alunos. Então, a gente deu uma continuidade para que ficasse bacana e as crianças aprendessem com uma aprendizagem continuada. Durante os dias de regência, contei histórias infantis, levando os alunos a imaginar o que estava sendo contado de forma divertida. Trabalhamos o alfabeto, montamos um círculo e formamos palavras. Algumas crianças não sabiam ler, mas ali foi estimulado para que elas pudessem ir montando e descobrindo que palavrinha estava formando. Trabalhamos também números de formas geométricas. Estudamos sobre as mudanças climáticas, sobre a família, construímos palavras. E na aula de ciência, nós trabalhamos a importância de ter uma alimentação
rica em nutrientes, responsável pelo bom desenvolvimento e o desempenho do nosso corpo e do corpinho deles, e de que forma eles poderiam estar sempre trazendo lanchinhos saudáveis, substituições que eram importantes para o crescimento e desenvolvimento deles. Usamos também massinhas modelar e construímos memórias afetivas, que foi muito bacana, e eles, acredito eu, que eles gostaram bastante. A vivência do estágio, né? O estágio curricular supervisionado foi realizado na Escola Caminho do Futuro, a SURN, como já mencionado anteriormente. Durante o estágio, eu pude fazer uma reflexão da teoria e prática, do que a gente estuda, e eu pude fazer essa reflexão. Analisei como os alunos aprendem, se divertem, brincam de forma lúdica e prazerosa, e com a vivência do estágio, percebi que a educação básica em anos iniciais é rica em aprendizagem e é uma continuidade das aplicabilidades dos métodos de ensino anteriores. Ou seja, é uma continuidade. A educação, a aprendizagem, ela vai dando continuidade aos métodos que já foram falados. Então, vai continuando até que realmente seja alfabetizado. O estágio ele foi realizado em 2 etapas. A primeira etapa ela foi a observação, como já mencionei antes, e a segunda etapa foi feita a regência em sala de aula, assumindo o papel do professor. Então, assumindo o papel do professor e estagiário, pude fazer uma reflexão sobre o processo de ensino em sala de aula, o comportamento do aluno. Analisei e percebi que os alunos gostam de estudar, de aprender coisas novas. Percebi que alguns alunos têm muita dificuldade com a leitura e com a escrita, até mesmo advindo dos períodos pandêmicos também. Muitas crianças ainda não conseguem ler corretamente, porque acaba que a gente vê que não tem tanto estímulo, mas ali a gente, em sala de aula, foi estimulando, foi praticando, para que eles pudessem desenvolver bem, para que eles possam dar continuidade futuramente a anos posteriores, porque é continuado esse processo de alfabetização. Ele não para aqui, ele é continuado. Então, é necessário os professores, pais, escola, estar sempre trabalhando em união para que essas crianças, que é o futuro da geração, possam estar se desenvolvendo cada vez mais. Então, é isso. A vivência de estágio foi isso. É um momento importante para nós, futuros professores, pedagogos, observar isso em prática, que é dando continuidade que as crianças aprendem. Que o processo de alfabetização é feito com os 3 pilares, que é a família, escola, família e sociedade. A família ela precisa participar cada vez mais da vida das crianças. Os pais, tios, avós, com quem aquelas crianças convivem, elas precisam dar continuidade ao que é visto em sala de aula e praticar, para que elas realmente desenvolvam e elas criem mecanismos de autonomia. Elas se desenvolvam para que elas se evoluam na vida, para que elas cheguem no ensino fundamental 2 com um intelecto muito bom, para que ela vá para a educação fundamental 1, segundo ano, já melhor do que o primeiro. Então, assim, há uma continuidade, há uma necessidade de como eu posso falar, de desenvoltura, de apoio mesmo familiar e pedagógico, para que elas possam realmente desenvolver o seu melhor. Então, as minhas referências com relação a todo o trabalho, eu tenho uma alfabetização e letramento do artigo de pensamento de Paulo Freire, sobre o Instituto Neurosaber, Ferreiro e Teberoski, no livro da própria Ana Selvi também, Fundamentos e Metodologia da Alfabetização e Letramento, fala muito sobre alfabetização e a gente precisa estar sempre em conexão, sempre se atualizando para que possa desenvolver cada vez mais, porque nós, alunos, futuros pedagogos, a gente precisa entender que somos nós protagonistas para trazer melhor qualidade de ensino para as crianças, para que elas possam desenvolver bem. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Isso é uma frase que tem no livro e é verdade, é uma coisa que a gente nunca pode se arrepender de aprender. Aquilo que se aprende a gente não esquece, já escutei muito falar. A única que pode tirar tudo de você. A única coisa que não pode tirar é seu conhecimento. Quando você de fato aprende, você evolui. E é isso.
E eu deixo aqui meu muito obrigada e é isso.